Hoje para falar sobre essa gigantesca reformulação no elenco do Goiás para a temporada que vem. Já gravei um vídeo falando especificamente sobre quais jogadores têm contrato, quem fica, quem sai, ainda no final da última semana. Vou deixar esse vídeo na tela final. Porém, fica claro, a montagem do elenco muito mal feita durante o ano. Para clubes como o Goiás, que você, tudo bem, é natural o Goiás ter uma dificuldade financeira, uma diferença muito grande em relação aos seus outros concorrentes. Quando você tem menos recursos, menos possibilidades, você tem que se dedicar mais, estudar mais, se empenhar mais. O que a diretoria do Goiás fez? Nenhuma dessas possibilidades. Você precisa ser mais inteligente, buscar, por exemplo, boas contratações no mercado e não fazer loucura. O que é? Um endividamento, como por exemplo, a contratação de quase 30 atletas durante uma única temporada, além de você não dar sequência para um time, um clube totalmente reformulado, um time totalmente reformulado, melhor dizendo, na metade da temporada, e nem mesmo com a figura de um técnico, né? Então, uma temporada assim devastadora. Pelo lado do Goiás, acho que 35 pontos do Campeonato Brasileiro, ficar até tem mais ponto do que time para a realidade desta Série A do Brasileirão. No ano que vem a tendência é que seja uma Série A um pouco mais fácil, né? Ali com Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, outras manutenções que deverão passar sufoco também, como por exemplo o Santos, né? Enfim, então na minha avaliação o Goiás ele subestimou a dificuldade que seria esta Série A. E um jogador que pode deixar o Goiás e parar no maior rival, o Vila Nova, para a temporada que vem, é o atacante Alisson. Ele mesmo não conseguiu vingar com a camisa do Goiás nessa temporada, foi muito mais reserva do que titular. O Alisson, que ainda é jovem, tem só 24 anos de idade, já uma experiência grande no cenário brasileiro, mas que para a Série A ainda não conseguiu deslanchar. O Alisson ele pertence ao Vila Nova, tem contrato por lá até dezembro de 2024, só está emprestado ao Goiás até dezembro deste ano, com o final do Campeonato Brasileiro, não terá o seu vínculo prorrogado. O Goiás pagou aí R$300 mil para contar com o empréstimo do jogador, e existe uma opção de compra, ou seja, se o Goiás quiser ficar com o Alisson em definitivo, um contrato de mais 3 anos, ele teria que pagar R$1 milhão e ficar com 70% dos direitos econômicos do jogador. Ok, uma boa aposta, a questão é que o cara demonstrou que não tem a menor qualidade, a menor possibilidade de atuar em uma Série A. Mesmo assim, foi um dos jogadores que mais jogaram nessa temporada pelo Verdão. Deixa eu pegar aqui, segundo o site O Gol, site muito bom, inclusive, eu uso para tudo aqui no meu dia a dia. Eles não estão patrocinando o vídeo, mas merece, além dos anúncios que eu vejo aqui todos os dias, merece esses créditos também, os caras são muito bons. 53 jogos do ano do Alisson, sendo 15 deles apenas como titular. Ou seja, o cara atuou muitas vezes. 53 é muita coisa para a realidade do ano, né? O Goiás ele fez aí na temporada, deixa eu pegar aqui pra gente, 71 jogos. Que é isso, meu Deus? 71 jogos. E o Alisson ele jogou 53. Porém, apenas 15 como titular. No Brasileirão, por exemplo, são 23 partidas, somente 3 como titular. Então, basicamente, em momento algum no ano, não conseguiu ter uma grande sequência. Enfim, até marcou 2 gols na elite do futebol brasileiro. Se eu não estiver enganado agora, contra o Fluminense. E teve um outro que o Alisson marcou gol. Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui por cima. Contra o Atlético Paranaense, tá certo? Aquele bom empate em casa e 1-1. Outra assistência, enfim, mas um cara que, em jogos aí, por exemplo, contra o Vasco, contra o Santos, entrou contra o Fortaleza também, não conseguiu fazer muita coisa. Para uma Série B, acho um bom nome. E aí eu volto a usar aquele mesmo argumento que eu falei nos outros vídeos. Por exemplo, vamos colocar aí. Até mesmo segundo informações do Imprensa Verde, o Sport ele tem o interesse de contar com o Alisson para o ano que vem. O Sport Recife até monitorou a situação do jogador em 2021, ele acabou fechando com Vila Nova naquele ano. Então, segundo a Imprensa Verde, essa sondagem do Sport para o ano que vem, além dessa possibilidade de ele retornar e continuar no Vila, visando uma segunda divisão. Se um jogador ele serve para o Sport, ele poderia ser uma opção no banco de reservas do Goiás. Sim, a questão é que o Alisson está muito queimado. E aí o Goiás ele tem que saber fazer essa distinção, essa análise criteriosa na montagem do seu elenco. É igual, por exemplo, o Vinícius. Ninguém vai negar que o Vinícius tem qualidade técnica para a realidade de Série B. Não é um jogador para ser titular na Série A, igual eu sempre falo isso, o Goiás ele quer insistir demais em apostas, ele aposta muito alto. O Vinícius poderia ser um bom jogador para a composição do elenco, mas acaba sendo solução dentro desse time mal feito, fraco do Goiás, enfim. Já fiz várias críticas aqui no decorrer do ano. Então, se o jogador ele poderia ser bom para o Sport, pode ser uma boa para o Goiás. Na teoria sim, na prática não, porque o Alisson está também muito queimado
como torcedor e não passou confiança, não demonstrou confiança, credibilidade alguma, né, dentro de campo. Não estou falando da vida pessoal, dentro de campo na atual temporada. Então a tendência é que o Alisson siga esse caminho. Ou no Vila Nova, né, para a temporada que vem. Acho que pode ser sim uma boa opção. Não sei se seria titular nessa Série B. Né, o Alisson demonstrou uma dificuldade tremenda com a bola em 2023. Ou até mesmo no Sport Recife, um outro concorrente forte, né, junto com o Goiás, para conquistar o acesso na Série B do ano que vem. O que você pensa a respeito do Alisson? Enfim, esta questão do Goiás também, saber analisar cada um dos jogadores e entender se os caras de fato estão motivados para seguir aqui no clube. Coloco esses exemplos, além do Gabriel Novaes, do Diego Gonçalves, enfim, por aí vai. Vários atletas que, enquanto estiveram com possibilidades, não demonstraram nenhuma vontade. Até falando sobre outras saídas, nessa temporada a gente pode ver, digamos, uma quantidade muito grande de